Olá. Quando falamos sobre energia, sobre cansaço mental, nós precisamos ter a compreensão de que a nossa mente, ela funciona semelhante a uma bateria de carro, onde a bateria seria o nosso corpo, a nossa cabeça, o espaço que contém o espaço onde está essa energia, e a carga, ou seja, aquilo que faz com que o objeto se locomova, com que aquela energia que está acumulada seja liberada. Essa própria energia, as ciências da mente, da psique, chamam essa energia de fato de energia psíquica. E tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas atividades, sejam elas com uma alta taxa de desenvolvimento mental, de proporção energética, sejam aquelas atividades básicas onde não se requer muito raciocínio, ambas são responsáveis por gastar essa energia diariamente. E esta energia, ela é reposta quando nós temos um sono de qualidade. E as pessoas costumam gastar e reclamar muito neste tempo presente sobre essa falta de energia que pode gerar um desânimo, porque lhe falta a carga necessária para realizar as atividades, muitas vezes rotineiras, porque essas pessoas acabam desgastando toda essa carga energética da mente com assuntos desnecessários. Então, eu acho interessante um dos filósofos chamado Sêneca. Ele tem um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida. É este livrinho aqui, muito interessante, onde ele vai falar sobre algumas questões sobre a vida, sobre o tempo, sobre esse desgaste energético com coisas. É óbvio que ele não denominava dessa forma, porque esse é um termo mais recente, dado pela psicanálise, pela psicologia analítica. São dois campos que estudam as questões da mente. Inclusive um deles é o livro do Jung, o pai da psicologia analítica, o criador da psicologia analítica, e ele tem esse livro chamado A Energia Psíquica, que ele desenvolve um pouco sobre a sua compreensão sobre esse tema, sobre esse assunto, mas independente de crer ou não como Jung, o fato é que nós possuímos essa tal energia dentro da nossa própria mente e nós a gastamos, não importa a forma com que se denomine, com que a chame, mas de fato nós temos um algo dentro da nossa mente que nós gastamos em nossas atividades. E o Sêneca, ele vai falar algumas coisas interessantes. Ele diz que algumas pessoas, está lá na página 27, desperdiçam a sua energia em trabalhos supérfluos. E aí ele lista alguns deles. Um encharca-se de vinho, outro fica entorpecido pela inércia. Um está sempre preocupado com a opinião alheia, outro, por um irreprimido desejo de comerciar, de fazer comércio, é levado a explorar lugares distantes, terras e mares, na esperança de obter lucro. O desejo de guerrear tortura alguns. Também há os que se ocupam invejando o destino alheio e desprezando o seu próprio. Então, o que Sêneca ele está tratando neste seu livro é sobre aquelas pessoas que naquela época já era a grande maioria das pessoas
que desperdiçavam essa tal energia focados em assuntos desnecessários. E fazendo assim, elas tinham pouca carga energética, pouca força psíquica para voltar-se para si mesmo. E essa é a crítica máxima do Sêneca, quando ele está falando sobre a brevidade da vida. E de fato, existem muitas pessoas que focam em problemas, pensando nos problemas dos outros, pensando no que os outros vão pensar de si mesmo, e elas gastam a sua energia focados no assunto e dialogam com esse assunto, ou seja, elas vão criando projeções na própria mente, e essas projeções elas vão criando ansiedades, e muitas delas geram crises de ansiedade. Outras delas podem gerar depressões, porque conforme essa energia ela é trabalhada, ela é gasta dessa forma inutilmente, isso pode causar uma desregulação, um desequilíbrio orgânico, mental, um desequilíbrio físico de fato. E muitos psiquiatras e neurologistas clínicos, enfim, eles trabalham com essas questões físicas da mente, quando de fato são os próprios neurotransmissores, são as funções da mente que acabam ficando desequilibradas. E muitas dessas funções desequilibradas são causadas por causa da energia psíquica má direcionada. Então, quando uma pessoa fica muito focada nesses problemas, inclusive quando nós dormimos, como eu já disse, um sono de qualidade, essa energia ela é restaurada. Mas existem pessoas que trabalham tão intensamente nessas questões irrelevantes e dialogam de tal forma que, ao deitarem-se para dormir, ao invés de usar aquele tempo para descansar, para recuperar as energias, para recarregar a bateria psíquica, elas ficam remoendo os problemas mesmo deitados na cama. E estes são assuntos despertantes que acabam fazendo com que a pessoa demore para pegar no sono. E quando ela pega no sono, ela ainda acaba sonhando com essas coisas. Porque boa parte dos nossos sonhos, eles são representações simbólicas ou diretas daquilo que nós estamos passando na nossa vida, daqueles desejos positivos ou negativos, né, daqueles pensamentos que nós temos. E muitas vezes a pessoa acaba não descansando durante o sono por causa dessa atividade contínua de dialogar com os problemas, fazer projeções para o futuro e não cessar a mente, não deixar a mente calar sobre esses assuntos que de fato estão fora do controle da pessoa. Ela acaba não descansando e acordando mais cansada, acordando desgastada, porque a energia não foi recuperada. A energia, muito pelo contrário, aquilo que já estava praticamente acabado, continuou trabalhando e a energia continuou sendo gasta durante o sono. E por isso ela acorda desanimada. E esse desânimo vai gerar um desânimo por causa do próprio desânimo. E isso vira um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Isso só pode ser quebrado através de uma disposição mental, através de uma mente disposta a querer mudar. Porque não adianta só pensar em mudar, é preciso colocar em ação. E para isso existem ferramentas próprias. E uma delas é deixar a mente calar, parar de conversar com esses pensamentos. Então, quando eles vierem, fazer um trabalho mental de deixar eles passarem, deixar eles se calarem, deixar eles conversarem sozinhos. Então, esta é a energia psíquica e este é um pequeno exercício que é capaz de fazer com que estes problemas comecem
a diminuir, comecem a minar, até o momento em que é possível, só com este exercício de disposição, de deixar de dialogar, é possível fazer com que os problemas parem de gastar a energia, porque eles só são capazes de gastar a energia, de roubar a sua energia, quando você dá assunto para que ele converse e puxe a sua energia. Portanto, se este é o seu problema, comece com esse exercício simples de transformação da sua vida.